Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu queria fazer essa filmagem para vocês para explicar algo muito importante, tá bom? E interessante que eu achei aqui na palavra de Deus e quero compartilhar com vocês isso que eu encontrei. Bom, em primeiro lugar, vocês vão ver aqui que eu estou em 1 Coríntios capítulo 15 e 16, mais precisamente no capítulo 15, ok? Lá no seu versículo 32, 33 e 34. Eu vou ler para vocês e explicar algo muito importante. Olha só. Se como um homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Observe algo aqui. Em primeiro lugar, eu quero explicar isso aqui para vocês. Nós temos uma mania, um padrão de comportamento que nos traz justamente para esse lugar aqui. Como assim, irmão Pedro? Observe que muitas pessoas, assim como nós, na nossa vida já falamos muito a respeito de ditados populares. E aqui nós temos um ditado popular que diz assim: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, o mesmo que nós dizemos assim: aproveita a vida e faz o que você quiser fazer, porque a gente tem pouco tempo nessa terra, então a gente tem que aproveitar a vida ao máximo. E é isso que está acontecendo aqui, olha só. Paulo está falando sobre algo muito importante, que é justamente sobre a questão de você viver a vida e aproveitar a vida de qualquer maneira. Porém, por quê? Porque isso só pode existir se não existir essa parte do versículo, se os mortos não ressuscitam. Por quê? Porque se há ressurreição de mortos, isso significa que existe uma esperança futura. Então, o que é que faz com que nós venhamos a viver desta maneira são justamente informações ou palavras ou conversas que nós ouvimos no nosso dia a dia, que nos convence de uma mentira disfarçada de verdade. Tanto é que depois ele vai falar o seguinte no versículo 33, não vos enganeis, ou seja, não sejam enganados por estas palavras que as pessoas falam o tempo inteiro. Precisamos aproveitar a vida, porque ele diz, comamos e bebamos, ou seja, festejemos, desfrutemos da vida. Isso não significa que você não possa desfrutar da vida de maneira correta, mas aqui nós estamos falando de algo que é o padrão do mundo. Então nós que temos fé em Jesus, nós temos um padrão de vida totalmente diferente do mundo. Então no 33 vai dizer, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então existe um bom costume e existe as más conversações. Ou seja, tudo aquilo que é bom costume está se relacionando com aquilo que tem a ver com a fé em Cristo Jesus, porque a fé em Cristo Jesus te dará uma mentalidade para você viver diferente do sistema ou do mundo, ok? Então, quando você se depara com uma conversa que corrompe um costume bom, você está lidando com o engano. E ele vai dizer mais no 34, tornai-vos, pois, a sobriedade. Se você foi corrompido por um padrão de conversa, por um padrão de pensamento do mundo, que é contrário à palavra de Deus ensina, então você precisa voltar à sobriedade, voltar àquilo que é justo e correto diante de Deus, como ele diz, como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para a vergonha vossa. Ou seja, o conhecimento de Deus ele traz para você justamente a sobriedade. Você volta para aquilo que é justo, para que você viva uma vida na esperança da vida eterna. É por isso que Paulo foi quem foi, e é por isso que nós precisamos ser aquilo que Deus propôs em nossa vida. Porque assim você não vai viver de qualquer maneira. Você vai passar agora a não mais se corromper com mais conversações, mas agora você vai se alimentar daquilo que realmente traz para você vida e esperança em Cristo Jesus. Então tome muito cuidado com as palavras padronizadas da sociedade, que faz com que nós venhamos a viver uma vida corrompida, porque o engano está justamente aí.
Satanás ele utiliza de palavras, padrões de comportamento, padrões de palavras para justamente gerar uma verdade que na realidade é uma mentira. Então nós temos que abrir os nossos olhos. E como é que nós podemos abrir nossos olhos? Por meio da meditação na palavra de Deus. Por meio da oração e da meditação te trará revelação e iluminação em seu coração, para que você viva de acordo com o que está escrito e com aquilo que está no Espírito Santo, no nosso espírito, para que possamos assim transbordar da verdade de Deus e mesmo que custe o que custar, né? Custe crítica, custe pensamento diferente dos nossos, custe desacordos entre pessoas, porque a gente tem uma esperança. E essa esperança é, como disse Paulo em Efésios capítulo 6, é o capacete da salvação que nos protege a cada dia e nos mantém firmes na fé, na esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Amém? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fica firme. Logo, logo estaremos lá com o Senhor ou no novo céu, na nova terra. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.